Compartilhou ou não? Sim, compartilhou. Tá, então aí eu estava lendo, né? Falando do caso da Tatiana, de uma mãe biológica. Posso continuar? Tá? Pode sim. Tá, ok. E ela sentia, então ela começou a sentir raiva desse bebê, né? Porque tinha, é como se tivesse roubado a vida dela. Aquilo que a doutora Silvana estava falando, o quanto que vai haver uma mudança na minha vida com a chegada desse filho, tá? Seja adotivo ou biológico, né? Nas relações com o marido, nas relações com outros filhos, na relação com o trabalho, na relação com os familiares. Então eu tenho que estar ciente disso. Cadê aqui o próximo slide? Tá? Bom, aí o bebê também apresentava, não dormia à noite, chorava, né? Ela se sentia muito mal com isso, trazia de volta à tona problemas da própria infância. Tá? Isso é muito comum também. Eu, na minha relação com meu filho ou filha, seja ele biológico ou adotivo, eu vou estar revivendo as relações que eu tive com meus pais ou com os meus cuidadores, tá? Se não for um vínculo legal, uma relação legal, eu posso também ter dificuldade de me vincular nesse meu filho ou minha filha, bebê ou não, né? Essa mãe, então, aqui ela fala, ela achava que, até por ser executiva, que tinha que lidar com tudo, né? E aí o bebê deixava ela tão irritada que ela balançava o bebê, aí o bebê ficava assustado, chorava mais, né? Jogou o bebê na cama, falou mesmo que queria que esse bebê morresse, né? E aí sentia vergonha e culpa, tá? Por não estar curtindo, né? Aquela maternidade. E o marido, para ajudar, ainda fazia ela sentir pior, falando quanto que ela estava fazendo mal para o bebê, né? Falar, você não é mãe, né? Aquilo que eu estava falando, como se fosse mãe, fosse algo que fosse biológico, que nascesse com a gente. Não é. Quer dizer, por que as outras mães conseguem e você não consegue? Por que você teve esse bebê? E aqui a gente vê a fala do marido, que muitas vezes não participa realmente, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma em ajudar essa criança. Já tem vários estudos aí, o quanto que nós mulheres temos a jornada dupla, às vezes até tripla de trabalho, o quanto que a gente trabalha até 20 horas a mais na semana do que os homens, tá? Então, isso também pode dificultar muito. O que está por trás, então, dessa mãe, né, com tanta dificuldade aí para conversar? Por causa que, geralmente, a gente julga as pessoas na nossa conversa. Eu também julgo, também, num primeiro momento, a gente tende a julgar as pessoas, né, a ficar ansioso, a considerar, nossa, mas um crime, como é que é isso? Né? Mas eu tenho que pensar, depois me afastar desse julgamento e pensar o que será que está, né, na raiz, que está por trás disso, que levou essa mulher, né, a querer realmente até devolver essa criança, ou no extremo aí, até matar. Né? Geralmente são mulheres também, como eu falei, a relação difícil com os pais, ou caso de violência doméstica, né? Ou são, quando crianças, sofreram abuso emocional, sexual ou físico, ou são pessoas que têm problemas emocionais antes, tá? Pode ser um nível de ansiedade muito alto, ou até transtorno afetivo bipolar, né? Uma pessoa que tem o afetivo bipolar é aquela pessoa que oscila entre uma depressão e uma mania, né? Que acha que às vezes até mania de perseguição, mania de grandeza, tá? Então eu tenho aquela fragilidade, como eu falei antes, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Os slides estão ok? Sim, estão ok. Bom, uma pesquisadora, Elizabeth Battinger, né, ela escreveu um livro até chamado O Mito do Amor Materno. É um livro muito interessante, tem até em PDF na internet. Ela mostrou que somente no século XVIII, né, que se passou até a importância da mãe na educação e amamentação dos filhos. Lembram que antes a criança nascia e era dada para ama de leite, né, muitas vezes lá para escravas, na época da escravidão, tá?
Então, a criança era vista como um pequeno adulto, não tinha essa separação de infância, adolescência e adulto, né, como a gente tem hoje, tá, no desenvolvimento. A psicanálise, no final do século XIX, início do século XX, quer dizer, muito recente isso, né, principalmente com Freud, que colocou sobre a importância do papel da mãe no desenvolvimento emocional dos filhos. Só que algumas pessoas interpretaram isso, e até Freud, vamos dizer assim, alguns seguidores, porque aquela época vitoriana, né, colocou muito peso sobre a mãe depois desses estudos, então. Tá? E aí nós vamos, em função desses estudos, aparecer 3 tipos, tá, de intensidades, vamos dizer assim, né? Aqui falando do Freud, acho que uma coisa maravilhosa que ele teve foi de perceber que entre o que é normal e o patológico é uma questão de intensidade. Ele fez uma linha contínua, coisa que antes de Freud da psicanálise era separada, era como se normal de um lado e doente de outro. Tá? Tanto que os hospitais psiquiátricos, né, eram até construídos bem longe da cidade. Tá? Era algo muito negado, né? Eu não quero ver. Mas o Freud mostrou que não, que é uma questão de intensidade. Então, aquilo que eu falei para vocês no começo, quando eu falo de uma mãe biológica, é muito semelhante, tirando aí a alteração hormonal, como a doutora Silvana colocou, mas é muito semelhante em sentido de sentimentos, tá? O que pode variar a intensidade. Então, eles vão diferenciar a questão de uma tristeza normal com o nascimento do filho ou com a vinda desse filho por adoção, tá? Uma depressão ou uma psicose. Então, nós vamos falar disso agora, tá? Vou falar rapidamente, né? Essa tristeza materna, quando surge essa criança, ou por parto biológico, ou por adoção, tá? Eu vou ter uma tristeza por ter essa mudança, por uma nova adaptação que eu vou ter que ter na minha vida. Tá? Pode aparecer, então, essa irritabilidade, um choro, uma indisposição, mas ela tem uma curta duração. Tá? Então, é normal e esperado que quando essa criança chega, por adoção, também eu posso passar por isso. Uma leve tristeza que não é patológica. Tá? Isso acontece por eu precisar me readaptar para esse novo papel que eu vou desempenhar. Seja para um primeiro filho por adoção, ou seja, até às vezes é um segundo filho, ou mudou de sexo, gênero, né? Eu também tenho que me adaptar a isso. Tá? Aí, um lado mais patológico é a depressão pós-parto, que se assemelha muito à depressão pós-adoção. Tá? Aí seria já um aspecto mais patológico, e também tem uma tristeza mais intensa, um sentimento de impotência muito grande, um desespero, um desinteresse de cuidar daquela criança, tá? Falta de energia, de prazer, eu não tenho prazer em estar cuidando daquela criança, é tudo um peso muito grande, tá? Eu não quero nem levantar da cama, uma sensação de desamparo, que ninguém me ajuda, e isso pode surgir, por exemplo, o meu medo também de machucar a criança, porque eu tenho pensamentos hostis, que pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes eu não sei dizer o que acontece, tá? Eu não sei expressar, eu só me sinto muito mal. Você pode pegar um lá e colocar no potinho, aquele grande separado. Mas pode aparecer como pensamento consciente mesmo. Eu já tive paciente que me falou, eu tenho medo de segurar minha criança e bater com a cabeça dela na porta, quando eu estou carregando. Tá? Tinha uma outra que falava, no caso era uma mãe biológica, que amamentava e ela sentia que a criança sugava toda a energia dela, tá? Quando ela amamentava. E nós temos mães adotivas que também às vezes conseguem amamentar. Né? Eu também, no início, amamentei meu filho adotivo. Tá? Mas então até isso pode trazer dificuldade. Tá? E um caso mais grave é aí o caso da psicose pós-parto, que pode também ser desencadeada não só numa mãe biológica, tá? Não é comum, mas pode ocorrer numa depressão, e num caso de uma adoção. E aí, então, eu chego realmente a ter uma alteração da consciência, eu não tenho contato com o que está acontecendo, com a realidade.
Eu tenho uma confusão mental, eu posso ter delírio, por exemplo, de achar que tem bichos no meu corpo ou bichos no corpo do bebê, ter uma mãe que ficava limpando a criança demais até machucar. Eu posso ter alucinação, que é o quê? Eu enxergar coisas que ninguém enxerga, ouvir coisas que ninguém ouve, que pode ser uma voz me dizendo, mata essa criança vai te fazer mal, essa criança é do demônio, tá? Então, vocês percebem que é uma questão de intensidade, que pode vir de uma simples tristeza normal, por um período de adaptação, que, se não for cuidada, né, pode me levar a um quadro mais grave. Tá? E no caso aí da adoção pós-parto, isso pode estar bastante relacionado com a infertilidade, que é a maioria dos casos, que leva a gente a buscar a adoção, né? Então, será que eu não elaborei bem essa adoção? Qual é a minha motivação para adotar? Isso é uma coisa que eu tenho que me perguntar, né? Será que realmente eu quero adotar? Eu estou respondendo a uma pressão social por estar casada há muito tempo, e as pessoas chegam, né? Ai, quando que você vai ter filho? Quando que vai ter filho? Né? Então, se eu não tenho uma elaboração boa da infertilidade, eu posso me precipitar por uma adoção que eu realmente não queria. Tá? Uma dor, uma ferida muito grande que não está elaborada. E olhar para aquele filho adotivo me faz, em vez de ser uma coisa boa, me faz entrar em contato com a minha incapacidade, entre aspas, de ter filhos biológicos. Então, a questão, gente, é como eu vivencio. Uma coisa é a gente olhar para outra pessoa e dizer, imagina, você pode ter, né, adoção é a mesma coisa, mas pode ser que eu vivencie que não é a mesma coisa. E para mim, ser mãe era ter um filho biológico. Então, aquela criança que eu adotei, ela pode me reportar essa ferida que não está cicatrizada. Tá? Porque é uma ferida que precisa ser curada. Nós vamos ter a cicatriz, nós não podemos negar essa ferida, vamos dizer assim, essa dor da infertilidade. Mas eu tenho que olhar, né? Eu tenho que elaborar, como a gente fala na terapia, na psicologia, né? Quer dizer, eu tenho que suplantar isso e ver outros aspectos que não é como eu queria, mas que eu posso ser mãe, vai além, né? Ser mãe, ser pai vai além do biológico. Eu devo compreender isso para poder ter uma boa adoção. Será que eu estou, né? Uma coisa ruim que pode me levar à depressão é se eu tive uma perda de um filho e logo quero adotar para substituir aquele filho biológico ou até um filho que foi adotivo. Tá? Então, se eu não elaborei essa perda e venho lá substituir, né? Busquei adoção por uma substituição, também pode não dar certo, porque aquela criança não vai ser o filho que eu perdi. Ela vai vir com outras necessidades, então também pode ser muito difícil para mim isso. Então, vocês percebam que a motivação para a adoção é um aspecto muito importante para que essa adoção seja bem sucedida. Então, eu posso ter sentimentos de culpa e me autopunir, né? Não me sentir merecedora, não me sentir capaz de ser uma boa mãe. Então, os sintomas que a doutora Rosana já falou, que eu posso ter, né? Enquanto uma depressão pós-adoção, tá? Aí uma fala, por exemplo, né? Eu posso me sentir uma mãe muito ruim, tá? E eu sou tão ruim que eu posso achar que é melhor ele ir para ser devolvido, é melhor ele ficar no abrigo do que ficar comigo, né? Eu posso achar que esse mundo é tão horrível, né? Que eu realmente acho melhor que não é bom ele viver, não é bom eu viver, e ter pensamentos de homicídio, de suicídio, de filicídio, né? No caso, quando é voltado a filhos, tá? Uma outra síndrome que existe é chamada síndrome de impostora, embora ela é muito relacionada falando, já estou indo para o final, tá? Ela é muito relacionada, às vezes, à mulher no trabalho, mas eu posso me sentir uma impostora como mãe também. E sentir que eu não sou merecedora de ter filhos. Porque, nossa, se Deus não me permitiu ter filhos biológicos, então é um castigo. Então, eu não mereço. Então, eu não mereço nem ter filho por adoção. Tá? Ou eu não vou ser uma mãe capaz, eu não mereço ser feliz. Então,
E essa questão da síndrome de impostora, ela é muito presente nas mulheres, tá? É até interessante, quem tiver interesse, estudar um pouco mais sobre isso, ler, tem vários artigos na internet, e eu relaciono também como mãe. O meu papel de mãe, eu posso me sentir que eu não sou uma mãe boa como eu acho que deveria ser. Ou, às vezes, até que eu tenho uma mãe também, a minha mãe pode ser uma mãe extremamente rígida, ou um marido extremamente rígido, uma esposa, um marido, né, que me cobrem que realmente eu tenho que ser perfeita. Tá? E aí eu me sinto muito mal com isso. E, em vez, então, de eu ter um apoio, eu fico pior. Tá? Como é que eu posso, então, prevenir, né, que esses sintomas apareçam? Tá? Acho que a primeira coisa, até, esse tipo de live é muito importante, eu fazer leituras. Então, desmanchar, né, desmantelar esses mitos e tabus sobre a maternidade. Maternidade não é uma coisa fácil, não. E principalmente hoje em dia, em que se tem muito mais cobrança, né, do que no século XX em relação às necessidades aí para a gente ser feliz, para os filhos serem felizes. Então, é uma enorme tensão sobre nós mães. Tá? Eu tenho que evitar esse julgamento, tanto sobre mim também, me tolerar enquanto humana, sujeita a falhas, né? E também em relação às outras pessoas. Será que eu estou atenta, né, à minha companheira, ao meu companheiro, que também pode estar enfrentando essa depressão, pode estar enfrentando o ciúme, né, dessa nova relação com essa criança que chegou? Tá? Então, um aspecto também de prevenir é assumir as dificuldades, assumir no sentido assim, de reconhecer, saber que não é fácil. Tá? Não estabelecer padrões muito altos em relação a quem eu tenho que ser como mãe, as necessidades dos meus filhos. Tá? Avaliar os possíveis obstáculos que eu vou encontrar. Qual é o perfil da criança desejada? Será que eu escolhi um perfil adequado? Essa mãe, por exemplo, que acabou devolvendo esse bebê, que acabou ficando com ela menos de um mês, tá? Na primeira semana que esse bebê estava com ela já começou a sentir um nível de ansiedade muito grande, ela não conseguiu fazer esse vínculo. Eu ainda dei apoio para essa mãe diariamente. Tá? Ela buscou ajuda médica também, ela já tinha medicação psiquiátrica, mas demoram alguns dias para fazer efeito, também não é na hora. Né? Então, nós demos o apoio, mas ela, mesmo assim, ela não deu conta. E era um bebê, né? Que grande parte dos pretendentes querem ter bebê. Mas ela tinha mais experiência com criança maior. Então, preste atenção no perfil que vocês colocam. Eu fico meio preocupada, né? Quando já falei isso em outras lives, quando você coloca um perfil de 0 a 10 anos. São fases muito diferentes. Estude, leia, né? Como é que é uma criança com característica de 0 a 2? Como é que é uma criança de 2 a 4 anos, de 4 a 6, de 6 a 10? A gente costuma colocar isso nos grupos, mas leia, tem muitos sites. Né? Veja a experiência que você tem, com que tipo de criança você convive, que você se sente melhor, que você gosta mais. Será que eu estou disposta a ter um bebezinho, né, que eu vou ter que trocar fralda, acordar de noite? Ou é melhor uma criança mais velha? Tá? Então, pense no seu perfil. Esse tempo de espera também, ele pode mudar o teu perfil. Porque às vezes você chegou, eu quero um bebezinho, porque eu estou com tal idade. De repente, você está aí há 5 anos na fila. Esse teu bebê já, né, se tivesse nascido lá no início, hoje estaria com 5 anos. Quais são as suas condições de vida hoje em dia? Que muda também quando a gente vai lá no início e faz o perfil. Condição econômica, condição, né, de companheiro, companheira, estou sozinho, não estou. Tá? A quantidade de filhos também é algo que você tem que estar muito atenta. Né? Às vezes tem gente que fala, eu quero 3, mas 3 de uma vez? Será que eu dou conta? Então, busque, né, informação, pense bem, avalie, né, como eu estou falando, esses obstáculos, discuta com as suas famílias, com seus amigos, com seu parceiro, seu companheiro, companheira, com quem, se tiver, ou se você é monoparental, né? Participar de grupo de apoio, como a doutora Rosana já falou, quanto que isso ajuda, participar dessas lives, ler, né? Ajuda profissional também, o quanto que é importante. Se eu não dou conta, se eu já tenho história de depressão, de ansiedade,
procure ajuda profissional antes até desse bebê chegar. Tá? Vá discutindo as fantasias que você tem a respeito dessa adoção quando essa criança vier. Né? E durante também, qual é a história, como foi falado, que idade a criança vai vir, qual é a história dela, será que eu dou conta? Né? E muito importante também, hoje, é os homens estarem participando dessa paternidade não tóxica. Né? Existem alguns grupos, que esses dias até tá fazendo lives aí, chama Promundo Brasil, eles estão fazendo lives sobre paternidade, eles têm trabalhos de preparar os homens para serem pais. Lembrem, nós temos aí 5 milhões, né, ou mais de crianças sem o reconhecimento de quem é o pai, sem esses pais que assumem. E percebam que quando essa mãe mata a criança, dificilmente, né, ou abandona essa criança no lixo, ou devolve, dificilmente se questiona sobre o pai. Quem é esse pai? Onde que ele está? Então, o peso sobre a mulher é muito grande. Então, nós, mulheres, principalmente, né, às vezes fazemos isso também, colocamos esse peso maior ainda sobre as outras mulheres. Tá? Então, era isso que eu queria trazer. Reprisei, reafirmei algumas coisas aí que a doutora Rosana já tinha falado. Né? Tem meu telefone, se alguém quiser entrar em contato comigo também, no YouTube, aí o Adote Peruíbe, o grupo de apoio que a gente participa. Tá bom? Estou à disposição aí para a gente conversar. Agora acho que eu tenho que tirar a tela, né? Deixa eu só abrir aqui. Muito obrigada, doutora Ludmila e doutora Rosana, pelas palavras, né, pelo aprendizado que nós temos a cada dia, isso é super importante. Eu quero abrir para as perguntas. Não estou conseguindo tirar os slides. Eu vou tentar tirar e vou tentar... Stop share. Consegui. Certo? Saiu? Saiu. Muito obrigada pela explanação, perfeita colocação sua e da doutora Rosana Silva. Nós temos ainda alguns minutos, eu gostaria de abrir para as perguntas. Eu vou pedir para que o Vidal faça a pergunta que ele fez no início. Agora nós estamos com 84 pessoas, a live está sendo gravada. Então, eu vou pedir para que o Vidal faça. Logo em seguida, a Yara faça a pergunta dela e depois o Renato. Foram as pessoas que levantaram a mão. O que eu estava perguntando no início, que eu não sabia como eu classificar, que era o seguinte: sintomas que eu sentia no início de um sofrimento de algo que não vai acontecer com os meus filhos, né? Mas que eu sofria por algo que ele poderia passar, né? E aí a doutora Rosana bem colocou logo no início que é uma culpa, um sofrimento, né? Nesse sentido. Então, eu conversando com uma amiga de Barreiras e ela me relatou a mesma coisa. Não chega a ser uma depressão, mas é um sentimento, e aí, e a gente, isso traz um sofrimento mesmo para a gente, sabe? E é isso que eu queria colocar. Eu nunca ouvi ninguém, aliás, só uma amiga de Barreira que trouxe essa questão, né, que eu também sentia. Não é uma coisa que é permanente, em alguns momentos eu senti. Hoje já não mais, né, porque eu acho que aprendi a lidar um pouco com isso. Mas é isso que eu queria trazer. Rosana, quer comentar o que você comentou? Que som? Então, Vidal, como eu estava falando, a gente, toda mãe, todo pai que passou pelo processo de vinculação afetiva com os filhos, vai sentir um pouco dessa angústia, tipo, como vai ser o futuro? Será que vai acontecer alguma coisa com o meu filho? Essa angústia da natureza de ser pai, de ser mãe.
tá? Mas também uma coisa que acontece, que eu estava fazendo referência quando desligou, e muitos pais, quando estão em processo de vinculação com os filhos, passam, às vezes, por uma fase onde se sentem culpados pelo passado dos filhos, como se o sofrimento dos filhos tiveram fosse culpa deles, né? Por isso que eu falo, é um tipo de uma culpa materna, paterna, né? Eu cheguei antes, por que eu me encontrei antes, onde que eu estava, né? Aí eu relatei de uma amiga que há muitos anos atrás, foi a primeira vez que me fizeram um relato desse aí, que eu fui dar uma estudada, ver por que isso acontecia, ela falou que estava super angustiada, estava chorando porque o filho viu uma foto do casamento dela e do marido e que me falou, enquanto vocês estavam aí casando, eu estava lá apanhando da fulana. Então, nossa, e ela falou, eu me senti culpada de estar feliz no meu casamento porque ele estava sofrendo. Eu falei, olha, isso é vinculação, você não pode assumir culpas passadas. O que você tem que fazer é permitir que seu filho atribua a você as culpas para que ele possa lidar com elas, com a raiva, com todas as angústias que ele trouxe da vivência passada e consiga se vincular a você longe, finalmente tendo trabalhado, deixando distante aquelas angústias do passado, tá? Mas tem pai, tem por isso. A culpa pelo passado dos filhos, culpa que não é deles, porque eles às vezes nem pensavam em adotar na época em que as coisas aconteceram. E para o futuro também, aquela angústia de como vai ser daqui para frente, né? Como que dá aquele medo do futuro pelos filhos, né? Mas o que importa é sempre os pais terem em mente, vocês estão aí, tá? Passou, o filho passou, agora é daqui para frente, no sentido de que vocês estão aí à disposição para auxiliar no que puder e para protegê-los e orientá-los para um futuro melhor, tá bom? Ludmila? É interessante, né? Quando meu filho chegou, meu filho veio bebezinho, e ele nasceu prematuro, de 6 meses, e ficou 4 meses no hospital, né? Então, a gente estava no fila de adoção, demorei 6 meses, já chegou, né, um bebê, porque era um bebê especial, né? Uma criança prematura, ela apresenta muitos problemas de hemorragia, ele saiu do hospital com acompanhamento de 8 médicos. E era uma família... Era uma família biológica, né, uma família biológica que se interessava por ter notícias dele. A mãe ainda ficou, porque ela teve descolamento de placenta, ela ficou no hospital uns 3 meses ainda, né? Então, ela ficou até os 6 meses, os médicos querendo. Então, quando ela descobriu com 3 meses, ficou 3 meses internada, o médico querendo segurar. Mas depois teve que nascer mesmo, falou, não dá para segurar que está correndo risco de vida. E mesmo assim, ela ficou ainda mais 2 meses no hospital acompanhando. Eu até me emociono quando conto essa história. Acompanhando ele, né? E depois, aí eles moravam numa outra cidade do interior, eles tiveram que voltar e ela deixou ele no hospital. Mas eles sempre procuravam ter notícias. E eu me senti culpada, né? Por que eu estou falando disso? Porque eu me senti culpada em algum momento, porque aquela criança tinha vindo para mim porque eu tinha condições econômicas para cuidar desse bebê que a família biológica não tinha. Então, eu me senti culpada, sabe? Tive que trabalhar isso em terapia minha, né? Que, de repente, não tinha sentido eu carregar isso como uma culpa, né? Mas foi muito importante eu ter consciência disso e poder trabalhar esses sentimentos. Então, às vezes, e tem um livro, acho que é Psicanálise do Filho Adotivo, da Levinson. Não me lembro o primeiro nome dela agora. E é muito interessante que ela vai, então, analisando uma terapia de uma criança adotiva, psicanálise do filho adotivo. E num dos momentos ela fala disso também, desse tipo de culpa. Então, eu me identifiquei, falei, nossa, né? Quer dizer, outros pais acontecem isso também, tá? Então, se a gente não tiver a elaboração disso, como eu falei, quer dizer, uma resolução desse sentimento, poderia não ter dado certo, tá? Então, é um exemplo também da importância desse autoconhecimento, né? E de que a gente tem que buscar ajuda, tá? Se a gente não está dando conta, né? É importante sempre lembrar que fazer terapia
não é sinal de loucura, né? As pessoas, né, Ludmila, associam muito a se eu vou no psicólogo porque eu tenho problema. Não é que tem um problema, é para você se autoconhecer, para você trabalhar alguns conteúdos. Todo mundo tem traumas e todo mundo se beneficiaria muito de um acompanhamento psicológico, tá? E a gente fala, inclusive, muito nos grupos de apoio, eu aproveito a oportunidade para enfatizar isso aqui, que todos os pais partem do princípio de que a criança que chega para adoção precisa de terapia. É importante a terapia da criança que chega, principalmente se for em adoção tardia, não bebês, mas em adoção tardia. Mas, muito importante às vezes também que os pais recebam aconselhamento de pais durante os primeiros meses. Porque muitos comportamentos, Ludmila, que a gente encontra, são de crianças normais. Né? Hoje eu estava conversando com uma mãe que ela falou, nossa, eu vou passar minha filha por um psiquiatra porque ela pula, ela dança, ela corre, se ela não está falando, ela está batucando, ela está... Falei, mas olha, eu tenho gêmeos aqui, meu filho é assim, ele fala 24 horas por dia, se ele está dormindo, ele está falando dormindo, e se ele não está falando, ele está batendo na porta, ele está batendo, ele está... Eu falei, o que melhorou foi o violão, quando eu dei o violão para ele toca o violão, dá um tempo. Ou seja, filho parido versus filho adotivo, que fazem a mesma coisa. Mas há uma, vamos dizer assim, uma adotabilização, né, dos comportamentos. Né? Então, é importante que os pais, nos grupos de apoio, recebam esse tipo de orientação, para não partir do princípio de que levou para casa uma criança com problemas, e que vai ser difícil lidar com essa criança com problemas. Porque muitos dos problemas da criança adotiva é o fato dela ser... Tá? O correio demais, a agitação, muitos comportamentos que, da lista, quando a gente pede no jubileu, você fala, faz uma lista dos comportamentos que mais te incomodam. A lista é filho, logo faz. Tá? Então, para desmistificar para os adotantes essa ideia de que a sua criança tem problema, e o problema é porque é adotada, tá? 90 não, mas uns 80% dos comportamentos são apenas por serem crianças. Os outros 20, o grupo de apoio, que de regra tem um psicólogo, tem um assistente social, vai te orientar falando, olha, isso é angústia, isso é ansiedade dela. Ou a mãe estava contando que a filha lê uma vez, né? Ela lê a frase, ela lê, pega um texto e lê. Se ela pede para ler de novo, eu não consigo, não sei, não posso, né? Chora. Eu falei, por que pede para ler 2 vezes? A criança está se sentindo testada. Ela está com medo de você falar assim, nossa, olha, ela é burra, não serve para ser minha filha, eu vou devolver para o abrigo. Percebe? Então, a criança também traz angústias. Né? Esses 20% de comportamentos que não são clássicos da criança podem ser até sem querer provocados pelos pais. Uma angústia de serem pais perfeitos, né? E de tornarem os seus filhos perfeitos. Então, o grupo de apoio permite que você compreenda o que é normal e que você está atribuindo à adoção, tá? Então, tira essa culpa de cima de você, né? E, ao mesmo tempo, também te possibilita identificar os comportamentos clássicos de uma adoção tardia e que, com compreensão dos contextos que causam aqueles comportamentos, saber lidar com eles dentro deste contexto que lhes deram origem, fazendo com que se altere aos poucos esses comportamentos mais aberrantes, vamos dizer assim. É o grupo de apoio que vai dar esse apoio. Se você ficar sozinho tentando resolver tudo isso, há uma grande chance da sua angústia ser muito mais agravada. Então, compartilhe nos grupos as suas angústias, os seus medos, porque é lá que você vai ver que o que você está passando ou é normal, então você não precisa ficar tão preocupado, o que é normal, você não precisa ficar tão preocupado, ou o que o seu filho está passando tem solução, tem tratamento, tem acompanhamento necessário, tira um pouco dessa sobrecarga que os pais têm, tá? Acho que é bem importante aquilo que eu comentei da variação da intensidade, né? Quer dizer, você pode sentir uma tristeza, um mal-estar, uma irritação, né? Uma exaustão, mas aí, para passar para ser depressão, aí vai ter que ter outros sintomas junto. Né? Então, se começou a ver que não está legal, busca ajuda, com família, com grupo de apoio, né? E aí, até profissional, se for o caso, se isso não resolver. Né? Yara, qual é a sua pergunta? Pode abrir o microfone. Eu queria fazer uma pergunta assim. Existe algum tipo de depressão
que é camuflada. Por exemplo, a mãe não consegue maternar, não consegue conversar com aquela criança, está se sentindo mal, mas ela não apresenta, por exemplo, angústia, ela só apresenta mal-estar. Mas ela não materna, não consegue se vincular. Existe algum tipo de depressão desse tipo? Rosana, quer falar primeiro? Olha, os problemas de vinculação podem acontecer em qualquer tipo de relação de mãe e filho, tá? Seja parido, seja adotivo, tá bom? Mas isso seria um sintoma de depressão pós-parto? Se a pessoa está sentindo como que amortecida, né, Ludmila, aquela sensação de que você está alheia ao mundo, não só a criança, mas tudo fica desvinculado das emoções que deveriam estar sendo provocadas pelas situações, isso pode sim se enquadrar num perfil de possível desenvolvimento de depressão pós-adoção. Mas também pode ser uma dificuldade de vinculação, tá? Às vezes não acontece, né? Não porque a mãe esteja em depressão, mas porque não se permitiu haver a vinculação. Ludmila, se completa? Porque o vínculo ele é construído, seja um filho biológico ou adotivo, tá? E aquilo que eu comentei, mão dupla, né? Porque eu posso mesmo ter um bebê, tá? Adotivo ou biológico, um bebê que é calminho, como eu posso ter um bebê super agitado. E isso me dificultar a partir do que eu esperava daquela criança. E pode ser pesado, né, Yara, se eu não peço ajuda ou não tenho ajuda de outras pessoas. Tá? Então, é uma exaustão, vamos dizer assim, é normal um bebê ou uma criança, um filho é exaustivo. Já houve uma pesquisa que se eu adulto brinco com uma criança, em 20 minutos eu já estou exausta, tá? Brincando no ritmo da criança. Né? Então, é exaustivo, sim. E eu tenho que saber disso, até para me preparar. Por isso que hoje a gente também coloca a criança em escola, né? Em creche, ou você vai brincar com os irmãos, com o tio. A gente precisa pedir ajuda, porque eu preciso ter o meu momento de mãe, de mulher, né? Seja com um companheiro, eu tenho que ter o meu momento de profissional, os diferentes papéis que eu desempenho. Se eu ficar só no papel de mãe, isso pode ser muito frustrante, muito exaustivo, porque é um trabalho repetitivo, né? É tempo todo, é a mesma coisa, é fralda, mamadeira, comida, mal se terminou uma coisa, já faz de novo. Né? Então, isso, se você não tiver alguém que te alimente afetivamente, porque eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tiver afeto dentro de mim, se eu não recebi afeto suficiente, se eu não sei manifestar meu afeto, meu amor, meu sentimento, se eu acho que eu não tenho, eu vou ter muita dificuldade com essa criança. Então, eu vou estar ali dando uma mamadeira ou alimentando essa criança, olhando o celular, assistindo televisão, porque o vínculo é muito olho no olho. Né? O vínculo é eu brincar, eu participar, eu perguntar, eu explicar. Não basta eu dar até alguma coisa para a criança, um estímulo qualquer. Eu tenho que estar junto, eu tenho que estar explicando, eu tenho que ajudar essa criança a pensar, a perceber a diferença das coisas. A gente esquece que muita coisa a gente aprendeu, até o nome dos sentimentos. Então, uma criança chega perto de você, ela tem uma sensação de dor na barriga. E você vai ensinando se aquela dor é fome, se aquela dor é porque ela precisa gases ou se ela tem que fazer cocô, sabe? Se essa dor, o que é? Então, nós somos inicialmente sensações que o adulto vai ensinar, vai nomear, vai dar conceitos. Então, se eu não tenho esse adulto presente adequadamente, esse vínculo vai ficar muito difícil de ser estabelecido. E aí eu também vou ter dificuldade de dar esse retorno. Então, às vezes eu observo, por exemplo, já observei em ônibus ou em consultório, a criança chama 3, 4 vezes para a mãe ou o pai responder. Quer dizer, por quê? Por que eu não posso, logo na primeira vez, se eu estou ocupada, eu falo, olha, espera, daqui a pouco eu te atendo, porque agora eu estou no telefone, ou eu estou cozinhando, ou eu tenho, é urgente, né?
Então, eu vou também ensinando a criança a esperar. Ou vou que ela diferenciar o que é urgente e o que não é. Entendeu? O vínculo é no dia a dia. E eu tenho que estar atenta às necessidades da criança e às minhas necessidades também, e dos vários filhos e do marido. Quer dizer, é um peso. Então, vamos buscar ajuda. Né? E ajuda aí do companheiro também. Né? Não assumir sozinho, não se cobrar que tem que sozinha responder a tudo isso. Tá? Sim, incrível. O depoimento do atleta aqui na delegacia. Eu gostaria de abrir para o Renato fazer a pergunta. Logo em seguida, o Fernando, depois o Vidal. Nós temos ainda 20 minutos. Bom, boa noite a todos aí, né? Doutora Ludmila, faz tempo que eu não vejo ela. Um abraço para a doutora Rosana, para todo mundo. É mais realmente uma colocação, né? Porque todos sabem, a maioria tem um filho biológico desde pequenininho, adotivo, né? E a idealização de um filho, né? De um irmãozinho ali para ele, né? Eu sempre quis uma família grande, uma família que completa. E o Gustavo, ele sempre foi muito carinhoso, muito abraçando, muito fofinho. Eu falava, não, o Lê também vai ser. E não foi assim, não foi dessa forma, não foi dessa maneira que ocorreu, né? Porque o filho real não é do jeito que a gente pensa, do que a gente romantiza, né? E aí o de vez do Leandro, que é o maior, que chegou, que tem 10 anos, pegar o carinho do Gustavo. O Gustavo quis crescer e se tornar mais adulto, vamos colocar assim, com o Leandro. Então, de vez a gente, abre aspas, de vez eu ganhar um filho, abre aspas, perdi 2. Tenho que conquistar duas pessoas, né? O Leandro, a negligência foi bastante, não deixa abraçar. Gustavo hoje não me abraça, Gustavo hoje ele não me beija. Eu que tenho que ficar em cima, sempre insistindo, né? Eu aprendi muita coisa com a Yara também, que está aqui no grupo, com a Paloma principalmente, que me ajudou, que me orientou a ir a um médico, a realmente começar uma terapia home office, né? Porque até esses dias atrás eu liguei para ela e falei, Paloma, não, eu acho que ele merece uma família melhor, porque eu não tenho condições de dar, né? Todo esse amor que ele merece, entendeu? Porque não é o fato de eu não amar ele, né? São aquilo que a doutora Rosana falou é essencial. É um misto de sentimentos e às vezes até de culpa que vem dentro de você, mas não é porque você não ama aquela criança e não pensa em devolver ela, entendeu? E fora o seu cônjuge que pega e tem ciúmes dos dois, né? Então aí fica realmente aquele peso todo, né? Então eu só tenho só mais um pequeno depoimento para a contribuição de vocês. Agradecer a Paloma profundamente pelas orientações que tem dado, né? Antigamente, no começo, eu não conseguia nem chamar a atenção do meu filho mais velho, do Leandro, por medo de ele me rejeitar e falar não, entendeu? Eu não quero, eu não quero essa casa. Hoje não, hoje eu já consigo. Eu falo, Lê, não pode, não é assim. Gustavo, não pode, entendeu? Eles dormiam 5 horas da manhã, a Paloma é prova, e acordavam às 5 horas da tarde. Era a festa da uva. E eu não tinha força para falar, não pode. O meu marido, tava na dele, entendeu? Esses dias, o maior pegou a faca pro menor para ir para cima. E falou, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí também, eu já estou em tratamento, né? Como eu falei, fui procurar ajuda, falei assim, não, você não vai embora, aqui é a sua casa, aqui é o seu lar, aqui é a sua família. E no dia seguinte, por uma briga que os dois tiveram de irmãos, que eu entendi também que a psicóloga que briga de irmãos quando é pequena, você não se mete, só se mete quando é coisa grande, né? Ele pegou e falou assim, o Leandro falou que vai embora, pai. Aí o Leandro falou, não vou, porque não tem lugar na casa. Aí eu falei, não, Leandro, não é porque a poderia estar vazia, o abrigo poderia estar lotado, não poderia existir, ou poderia nem ter papel. Você não vai embora porque você é meu filho e da nossa família. A mesma coisa você, Gustavo, está há 8 anos conosco e eu jamais
peguei e te mandei para sua mãe, ou coloquei você dentro dela. Nunca tinha falado assim com eles, né? Eles ficaram me olhando e assim a gente prosseguiu. Mas eu acho que a terapia e realmente o que a doutora Rosana falou, psiquiatra não é coisa de louco, não é coisa de gente maluca, dois que seja, para te estabilizar durante um tempo, entendeu? Eu acho que é essencial para uma boa convivência. Hoje ele já nos abraça, entendeu? Por vontade própria. Esses dias ele falou: "Ai, pai, eu vou te abraçar porque para você não ficar me enchendo o saco". E me deu um abraço. E assim a gente vai caminhando pouco a pouco, passinho a passinho, né? Toda vez que eu faço lição com eles, eu lembro da doutora Rosana. Não, cuidado com a lição, não se apegue muito. E é nesses conselhos, nos grupos de apoio, que a gente tem aprendido cada vez mais. Tá bom, pessoal? É isso meu pequeno relato para vocês. Obrigada, Renato, pelo depoimento, né? Acho que é importante realmente a gente buscar ajuda, porque é toda uma adaptação, esse exemplo que você deu, né? E às vezes a gente escuta os pais falarem assim: "Ah, eu eduquei meus filhos tudo igual", né? Então tá errado. Tá? É como 5 dedos da mão. Não posso educar igualmente, no sentido assim, lógico, a gente tem os mesmos valores e tal, mas a gente tem que perceber a diferença que tem entre eles também. Às vezes um é mais calmo, outro é mais nervoso, um é mais paciente, o outro é não. Quer dizer, a gente tem que ir nos moldando também em relação a como esses filhos são. Né? É como eu falei, é de mão dupla, e vai e volta. Né? Exatamente, reconhecer a necessidade de procurar ajuda, né? É o primeiro caminho. Estou com dificuldade, eu não fujo dos grupos. Eu corro para o meu grupo, eu grito, eu peço socorro e vou para uma psicóloga, uma psiquiatra. Eu não posso me abandonar e abandonar o filho. O Fernando gostaria de fazer uma pergunta. Fernando, está aberto para você a pergunta. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta tem a ver com a questão da nossa expectativa enquanto pais de não frustrarmos os nossos filhos. E talvez esse motivo, essa razão, cause também ansiedade e a depressão. Pois quando a gente começa já, primeiramente, a estudar os processos, pesquisar como devemos proceder, e quando nos deparamos com a nossa habilitação, com o nosso filho já entrando no nosso convívio social, e quando a gente vê que é real, que nós estamos ali com uma família, e talvez a gente se depara com alguns problemas que a gente não tinha pensado, e a gente acha que talvez a gente não dê conta de constituir uma família com nosso filho. Então, a questão mesmo em relação às expectativas que nós criamos em relação à chegada da criança, do nosso filho. Bom, Fernando, assim, seria uma depressão pós-adoção, essa sensação de que não vai dar conta? É um dos sintomas possíveis de uma depressão pós-adoção, tá? Mas veja, só este único sintoma não vejo como sendo um indício de que seja uma depressão pós-adoção. Outros fatores devem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Deve ser um sentimento de angústia, pode ser uma perda excessiva de peso, uma perda de apetite, ou um aumento excessivo do apetite. Outros sintomas devem aparecer concomitantemente. Essa angústia de que eu não vou dar conta, eu não vou ser capaz de criar o meu filho, dar uma vida, fazer o melhor pelo meu filho, não sou capaz, a minha família não vai ser capaz de ser boa para esse filho, isso é uma angústia que muitos pais têm,
tá? Não só pais adotivos, mas pais biológicos também têm essa sensação volta e meia, tá? De que não basta, não são o suficiente. Agora, na adoção, a gente ainda tem a possibilidade de virar e falar assim, pode ser que ele encontre um melhor do que eu. Coisa que a gente não pode fazer no filho parido, né? No filho parido não tem que mandar, né? Agora, o filho adotivo ainda tem um escape de falar, eu não sou bom, então eu vou devolver para que ele encontre pais melhores. O que ele consegue com isso é revitimizar a criança, né? Então, o que o adulto da relação deve buscar fazer? Reconhecer essas suas angústias, essa sua sensação de incapacidade, e de que é dele, é sua, é própria, tá? Não é da criança. A criança não vai ser mais feliz se você desistir dela. Você que pensa, né, que esteja pensando nisso, que eu sou incapaz, por exemplo. Mas sim, a sua decisão de eu vou ser o melhor pai, eu vou ser a melhor mãe que eu sou capaz de ser, tá? Eu vou fazer do meu melhor. Eu vou buscar todos os auxílios necessários, eu vou buscar fazer para o meu filho o meu melhor. A gente não precisa ser mãe perfeita, a gente não precisa ser pai herói, nós precisamos ser os pais bastantes, né, Ludmila, pelos estudos, né, pelas teorias. O que importa é você ser pai ou mãe bastante. Seja capaz de dar afeto, seja capaz de compreender e de proteger o seu filho, tá? Mas essa angústia de eu não vou dar conta, eu não sou o pai, não sou a mãe que ele precisa, isso uma vez na vida ou na morte passa, tá bom? Seja parido, seja adotivo. Então, isso por si só e exclusivamente não é um sintoma de depressão pós-adoção. Junto com outros, pode sim ser uma forma de você identificar e caracterizar um distúrbio de depressão pós-adoção, tá bom? Mas assim, só analisando o caso concreto, tudo que ele envolve, para poder falar se ser ou se poderia ser ou não. O Fernando, na pergunta dele, ele fala assim, né? Quer dizer, que ele imagina, né, que os pais não vão corresponder à expectativa que ele imagina que o filho tem. Quer dizer, olha quanta imaginação, né? Quer dizer, aquilo que a gente fica pré-pensando, usando a mente, né, antes do tempo das coisas acontecerem. E pelo contrário, sabe, Fernando, você me fez lembrar, eu devia ter uns 20 anos, e conversando com a minha supervisora, e eu falei, ai, nossa, acho que é muito difícil ser mãe, acho que eu nunca vou ser, né? É muito difícil. Ela falou, não, pelo contrário, por você se preocupar, por você ter a noção da dimensão, do quanto é sério, você tem chance de ser uma melhor mãe. Então, essa preocupação sua, né, a preocupação, sem ser exagerada, ela pode até fazer com que você seja cuidadoso. Exatamente, vou buscar ajuda, vou ler, vou me informar, vou conversar com outros pais, vou observar, vou assistir filme, né? Quer dizer, então isso pode até te preparar melhor, não necessariamente, de jeito nenhum, como a Rosana falou, considerar já como adoção. Não pode ser uma preocupação que te paralise, né? A Lídia Weber é uma psicóloga que tem vários livros. Ela tem uma pesquisa, ela está em lives aí de vez em quando também, interessante vocês assistirem. Ela tem um livro em que ela pesquisa filhos adotivos e filhos não adotivos, em relação ao que eles pensam dos pais e tal. E ela fala nessa pesquisa o quanto que essas crianças, os pais adotivos, buscam mais ajuda psicológica do que os pais biológicos. Então, aí se tem uma ideia falsa de que, nossa, essas crianças são mais problemáticas. Não, é que os pais realmente são mais conscientes das dificuldades, né, dos problemas que podem ter. Eu fui professora universitária de psicologia durante 25 anos. 20 anos eu trabalhei numa clínica escola, numa mesma universidade. Eu era coordenadora, supervisora, e eu observava que a maioria das crianças que estavam lá eram filhos biológicos, a maioria não tinha sido desejado, né? Então, porque tinha lá uma pergunta, foi uma criança desejada? Não, não foi. A maioria. Então, muitos problemas vinham disso. Então, eram biológicos, não tinha nada a ver. E as crianças adotivas, a gente tinha um número muito menor, tá? Mas você ter mais consciência dos nossos limites, isso tem chance de dar muito mais certo do que no caso biológico, tá?
Josivan, pode fazer a sua pergunta, depois logo em seguida a Sinara, e se der tempo a Geonilza faz a pergunta, tá bom? E eu? E o Vidal, e o Vidal também, o Vidal tem mais uma pergunta. Tá sem som ele. Josivan, você tá sem som. Aí, e agora? Ok? Ok. Parabéns pela iniciativa, eu acho magnífico. Eu, na verdade, ainda não sou pai adotivo, eu estou habilitado e estou quase lá na aproximação das crianças. São 3 irmãos. E eu me interessei em entrar aqui nesse bate-papo para poder já se preparar pelo que vem. E trabalhando, a gente fala que quem trabalha com psicologia, com pedagogia, mas quando a criança vem, é o teu filho, né? São seus filhos. E aí eu tenho uma dúvida a fazer a vocês. Quando eu fui me habilitar, a psicóloga, assistente social com a psicóloga, perguntou para mim se eu fazia algum uso de medicamento. E eu faço um que é o clonazepam, que é para ajudar ali na ansiedade, para dormir bem. E aí o juiz, né, da comarca pediu para que a minha psicóloga particular desse um parecer, por mais que eu já tinha passado pelo psiquiatra e tudo mais. E aí foi uma coisa que me chamaram lá no fórum, e aí perguntaram assim para mim, esse medicamento, como que ele te deixa? Eu falei, me deixa mais calmo, mas eu sei o que está acontecendo. Aí a pergunta depois que você adota a criança, depois que você está com teus filhos, a justiça também tem essa preocupação dos medicamentos que você usa, se esse medicamento pode ter algum efeito colateral, se vai causar risco para as crianças? Rosana, você que é advogada também? Responde aí. Tá sem som, Rosana. Ludmila, começa você, que eu já completo, estou com um probleminha aqui. Desculpa. Josivan, quando você... primeiro você vai ter uma aproximação, depois que você é habilitado e é chamado para estar com essa criança, você vai ter uma aproximação, visita, dependendo da idade da criança, isso e da comarca, essa aproximação pode demorar, às vezes, até alguns meses, tá? Você vai, inicialmente, às vezes, lá no abrigo, visitar lá mesmo, depois vai poder sair com a criança e no mesmo dia devolver, depois vai aumentando esse tempo com a criança. E depois, quando você leva ela para casa, aí pelo estágio de convivência, a comarca vai estar te acompanhando por pelo menos 3 meses, que pode ser prorrogado mais 3 meses, né? Então, num total aí até 6 meses, você vai nesse estágio de convivência sendo avaliado, tá? Para aí depois, se for aprovado, né? Se a equipe avaliar que está tudo bem, aí sim você vai poder entrar com o processo de adoção e adotar essa criança. Tá? É basicamente isso, é acompanhado sim. Agora, usar medicação não quer dizer que isso não te habilita para ser pai. Você foi habilitado já, né? Eu acho que até pelo contrário, quando a gente mais se conhece os nossos limites, a gente se cuida mais. Tá? Foi crucial quando o juiz falou, ele disse assim, bom, isso significa que você está preocupado com sua saúde. Muito bem. Durante o processo de habilitação, todos os aspectos são levados em consideração. Então, assim, se você está tomando uma medicação, é necessário que se identifique o porquê da medicação. Não porque isso te inviabilizaria a habilitação, né? Ou uma futura adoção. Mas sim para que se conheça você, para que o perfil para o qual você seria habilitado e para o qual você vai ser chamado para adotar seja adequado, para que você sinta-se o mais confortável possível com a chegada dos seus filhos e que seus filhos sintam-se o mais confortável possível com você.
Tá? Então, o fato de pais, por exemplo, cegos, pais cadeirantes, isso de forma alguma impede uma adoção, tá bom? Não é motivo para estresse, desde que a pessoa tenha condições para exercício de uma parentalidade responsável. É isso que se busca, tá? Então, não há que se ficar preocupado porque, eu tomo medicação, então por conta disso eu não posso adotar. Não, não é bem assim, tá bom? Ó, coração para vocês. Sinara, você pode falar? Nós temos ainda alguns minutinhos. Boa noite a todos. Eu estou, assim, muito feliz, né, com essa live maravilhosa, bem esclarecedora. Eu quero, assim, aproveitar só um complemento, uma parte, assim, de uma experiência minha também, através da adoção. Eu sou mãe de 4 filhos e o meu mais velho, ele veio através da adoção. E como foi falado, né, a importância de ter o apoio do grupo pós-adoção, da família, e também fazer uma observação que nós precisamos tomar cuidado com quem nós vamos desabafar, com quem nós vamos contar as aflições do dia a dia. Porque, a princípio, quando eu tinha algum conflito aqui, eu ia conversar com uma pessoa que eu achava que ela fosse realmente me ajudar. De repente, ela me jogava um balde de água fria e eu ficava assim, desesperada. Como assim? Então, eu não vou dar conta? Isso que a doutora Rosana falou, esses pensamentos, né? Então, é necessário a gente ter esse cuidado e observar mesmo com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos abrir o coração, porque, de alguma forma, a pessoa não conhece essa história, né? Não conhece o que está se passando com a criança, não conhece a história da criança. Então, ela pode, assim, com base das experiências dela, do que ela já escutou, do que ela já ouviu falar sobre adoção, né, às vezes de forma negativa, ou então até baseada em achismo, te falar algo que vai, assim, te desmotivar, tirar, assim, do seu foco, do seu objetivo. Então, eu sempre falo isso também com algumas pessoas, de falar assim, cuidado com quem você vai abrir seu coração, cuidado com quem você vai contar aquele dia de angústia, porque pode ser, assim, crucial, pode te ajudar ou pode, então, ser a última terrinha jogando ali para te sufocar mais ainda dentro do desespero. Esse comentário. Pergunta aqui no chat também da Rosana, que eu acho que merecia, Ludmila, que a gente comentasse um pouco. Gostaria de saber a respeito do afeto no início da adaptação. Se é comum a mãe adotiva não criar esse vínculo com facilidade? Não, ninguém cria vínculo com facilidade. Os vínculos são conquistados, né? Amor à primeira vista só tem quando nós somos adolescentes, né? E a gente se encanta pelo mundo, né? É o amar o amor, né? E não o amar por ser amar, né? Por ser amor. Então, Rosana, fique tranquila. Nem quem pare um bebê se apaixona pelo bebê, tá? Eu não esqueço quando eu pari os meus filhos, todo mundo queria esfregar o bebê na minha cara e falar, tira daqui, tá tudo cebado, sai. Nossa, eu sou péssima mãe por isso. Não sou. Aquele momento não era um momento agradável para mim, não estava sendo um momento agradável, tá? Então, a gente tem que respeitar o nosso tempo também. Hoje eu amo meus filhos de paixão, tá? Mas foi um amor conquistado, um amor de convivência, um amor de eu sabendo como eles eram e eles me conhecendo também, tá? O amor de pais e filhos é um amor que se constrói e para os pais começa na decisão de amar, tá? Você tem que decidir-se por amar essa criança. Olha, eu decidi ter esse filho, eu vou fazer por ele o melhor que for, ele vai ser o meu filho e eu vou dar o meu melhor por ele. O amor vai vir naturalmente. Um dia alguém vai mexer com seu filho, você vai falar assim, eu mato o desgraçado que mexeu com meu filho. Aí você vai falar, putz, eu amo meu filho, não tinha percebido. É assim que a coisa acontece. É um insight, tá? E ele aos poucos, é o dia a dia, ele vai entrando em você aos pouquinhos. Basta você dar tempo ao tempo. Para você, não fique naquela angústia de
não, acordei hoje de manhã, não estou amando ainda não estou sentindo amor. Não fique se cobrando a cada minuto do seu dia para tentar descobrir quando é que esse amor vai chegar. Ele vem na hora que você menos esperar. Mas ele nasce de uma decisão de ser mãe daquela criança, para o que der e vier. Amando ou não amando, ele é meu filho, eu vou fazer o melhor por ele, eu vou dedicar todo o carinho, amor é uma coisa, carinho é outra, todo o carinho que ele precisa. Travou, a doutora Rosana. Doutora E com isso, Rosana leva tempo, tá bom? Doutora Ludmila, quer Não, completar alguma tá coisa? ok, estamos com pouco tempo, né? Acho que tem mais duas pessoas Isso. que querem. Tem mais duas pessoas, uma delas é a Genilza e o outro é o Vidal. A gente vai fazer essas duas perguntas e finalizamos. Pode ser assim? Geonilza? Isso, Geonilza. Pode fazer a pergunta. Oi, boa noite. A minha pergunta é muito parecida com a da Rosana, mas eu não sei se eu entendi de outra forma. Na verdade, a minha dúvida é quanto a esse afeto no início da adaptação que eu tive, e ainda tenho uma certa dificuldade. Meu pequeno está aqui. E é porque o vínculo dele, olha lá, Marcelo, o vínculo dele é muito maior com o pai. Fala oi. Oi, pronto, vai lá com o pai, vai. E é claro, alguém falou no início da reunião que acaba acontecendo um certo ciúmes, né? E isso nunca passa pela cabeça da gente. A gente sempre idealiza que o filho vai ter um vínculo afetivo maior com a mãe do que com o pai. E no meu caso, desde o início, até no abrigo, foi muito nítido, assim. No primeiro olhar, foi muito nítido. A assistente social entendeu que o vínculo dos dois era muito maior do que comigo. Isso me deu muito medo no começo, né? Falei, será que eu vou conseguir? E não é que não foi desejado, muito pelo contrário, a decisão foi nossa, o desejo foi nosso, desde o início. Em momento algum, aconteceu uma coisa comigo, eu vou contar, porque a doutora Rosana colocou aí, né? E nós chegamos a frequentar um grupo, né, que hoje a gente tem esse contato, mas por conta de falta de tempo mesmo, de não coincidir os horários de trabalho e tal, a gente meio que se desligou, mas eu sempre tenho contato, nunca perdi esse vínculo. A gente não consegue frequentar. E a gente percebeu que quando ele chegou, a gente acabou se afastando um pouco, mas em momento algum, nunca passou pela nossa ideia de que havia possibilidade de devolver. Como a doutora comentou, o filho biológico você não tem para onde devolver. Por que um adotivo vou ter, né? Então, nunca passou pela nossa cabeça. Então, aconteceram algumas coisas comigo, né? Esse medo de não ter esse vínculo, eu acho que a dificuldade... Eu não sei se eu entendo errado, mas eu acho que a dificuldade é mais nossa do que da criança, né? Porque o meu pequeno, agora ele tem 3 anos, né? Então, eu acho que é uma dificuldade em entender a criança, entender o que está acontecendo na sua vida. A mudança foi muito grande, né? Realmente eu notei que o ponto crítico foi no primeiro ano mesmo, né? Então foi bem difícil. E de repente eu me deparei com tudo isso que vocês colocaram. Não tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de nada, né? Mas a gente percebe que é esse vínculo. E eu me culpando muito, e ainda me culpo até hoje. Porque por conta do trabalho, eu passava muito pouco tempo com ele. Então, ele ia para a creche, ficava até às 4, quando ele chegava, ele ficava 5 minutos comigo, e quando eu entrava, ele já estava na hora de dormir. Então, eu falo, foi para isso que eu quis um filho, né? Para outra pessoa olhar, para o meu marido cuidar. Então, eu percebi que esse vínculo eu não estava criando por conta disso também, né? Então, essa quarentena foi maravilhosa para mim. Porque me ajudou a criar esse vínculo com ele. Então, hoje a gente tem um vínculo maior, mas a gente ainda percebe que essa ligação com ele, com meu esposo, é maior do que comigo. Então, a minha pergunta, na verdade, é assim, é normal isso acontecer, né? A mãe não conseguir criar este vínculo com a criança, não é a criança que não cria, né?
Aliás, é o contrário, né? Não sou eu que não estou conseguindo criar. Eu amo meu filho e sou capaz, nem gosto de falar isso, né? Mas de fazer qualquer coisa por ele, com toda certeza. Mas a gente protege. Eu tinha muito medo, por exemplo, eu me deparo com algumas situações que é da nossa criação mesmo, né? Já sei que isso é errado, estou tentando me corrigir. Faz alguma coisa errada, a gente acaba gritando, né? Então, no período que a gente é avaliado, né? Nosso período de fato é bem curto, acho que foram 6 meses. E eu achava que se eu gritasse, ou se o meu vizinho escutasse ele gritando por qualquer motivo, eu corria o risco de ser denunciada e perder o meu filho, né? Então, são tantas as coisas que a gente vai passando que um pai biológico, uma mãe biológica não passa por isso, né? Eu acredito que assim, esses medos são menores, né? Não é que não corra o mesmo risco, corre, mas tem menos medo do que a gente nesse aspecto. Então, ainda me incomoda um pouco, sim, essa questão dos ciúmes. Meu marido ajuda demais, é muito presente, graças a Deus. Então, assim, amor aqui não falta. E meu filho é muito carinhoso, né? É engraçado porque às vezes ele percebe essa diferença, ele vai dar um beijo no pai, aí ele olha para minha cara, vem dar um beijo em mim também. Então, ele faz essa colocação também, olha, não amo ninguém diferente, né? Mas eu percebo que, assim, para algumas coisas ele solicita mais o pai e para algumas outras mais a mim. Agora, ele fez uma cirurgia, eu fiquei com ele no quarto, e ele acordava de madrugada pedindo o pai. Eu falava, gente, onde é que eu tô errando? Sabe? Então, a gente realmente se sente muito mal em alguns momentos. Então, eu queria saber se isso é comum, se acontece mesmo, né? Gianni, deixa eu te contar um caso. Quando eu tinha 5 anos, eu tenho gêmeos, né? Quando eu tinha 5 anos, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Meu marido conseguia ficar muito mais com eles. Então, era o meu marido que dava banho, meu marido que dava comida, né? Durante a parte início da tarde, era babá, depois meu marido conseguia ficar com eles em casa e eu estava o tempo todo trabalhando fora. E uma vez eu estava na casa dos meus pais, o meu marido estava super cansado e as crianças acordaram cedo, eu levei os dois para a sala e deixei meu marido dormindo. Eles ferraram uma briga por causa de uma caneta vermelha que, nossa senhora, quebraram o pau, tinham 5 anos. Aí a Luísa catou a caneta e foi direto para a porta para ir para o corredor dos quartos, chamar o pai dela para resolver. Eu falei, não vai, papai está cansado, papai está dormindo, não vai acordar o papai. Ela olhou, 5 anos, ela olhou para mim e falou assim, você não sabe cuidar da gente, você não sabe dar banho, você não sabe dar comida, você não sabe nada, só o papai sabe. Então eu vou levar para o papai resolver. Eu falei, não, eu estou aqui, eu vou resolver. Quer ver como que eu resolvo? Tá a caneta. Catei a caneta, escondi e falei, agora eu vou brincar com outra coisa. Acabou. Tá? Isso com 5 anos. Hoje, com 13 anos, o meu filho, olha com descaso tem olha para mim, que dá vontade de pegar o menino pelo pescoço e dar uma esganada. Agora, o pai é a paixão da vida dele. Nossa, o papai. Se eu falo, por exemplo, eu falo para o meu marido, brincando, falando, não faça isso ou alguma coisa, nossa, o menino quase voa em mim. Por quê? Porque ele tem mais afinidade com o pai. A menina tem mais afinidade comigo. Faz parte. Nós nos amamos todos igualmente. Mas afinidades existem, tá? Às vezes o seu filho tem mais afinidade com seu pai, com o pai dele, do que com você. Como você mesmo diz, todos nós nos amamos, né? Nós nos amamos igualmente. Eu não amo mais, não amo menos. A criança também não ama mais, não ama menos, mas se identifica, às vezes, por vezes, com mais um genitor do que o outro. Então, isso faz parte do jogo, tá bom? Não se cobre por isso, tá? Eu também fui uma mãe que trabalhava demais, tá? Então, eu tive pouco tempo durante a primeira infância dos meus filhos de estar com eles, tá? E isso não impediu que nós nos amássemos, que eles crescessem crianças que são elogiadas em qualquer lugar que vão, tá? Porque o que importa é a qualidade do afeto. Se o seu afeto é positivo com o seu filho, ele vai saber disso e isso vai fazer bem para ele, tá bom? Realmente essa qualidade, né, como a doutora Rosana falou, da interação. Então, não é o tempo, tá? Mas a qualidade do tempo quando eu tenho com aquela criança, com o meu filho, né? E realmente a diferença que vai ter, a forma de demonstrar o amor, de manifestar o amor, ela pode ser diferente. E a gente validar isso, né? Não ficar uma cobrança de que tudo aquilo que a gente falou, né? O peso aí sobre a mãe ou sobre o ideal que eu tenho
né? Sobre como eu deveria ser como mãe. E, às vezes, até em relação ao sexo da criança. Eu posso ter mais facilidade com menina do que com menino. Tá? Pela minha cultura, pela minha educação. Estou percebendo isso? Vou me analisar, vou me conhecer, se preciso, até ajuda para poder, às vezes, trabalhar isso também. Né? Mas é normal isso que você está falando, tá? Entendi. É que, na verdade, o que eu percebo é que, assim, eu não sei porquê, mas eu sempre sonhei, sempre pensei em um menino, apesar de eu gostar também de menina e tudo, mas o que eu percebo é exatamente isso, a qualidade, né, do tempo. Às vezes, o pouco tempo, e isso, ele passa em terapia, né, ele faz terapia, e eu também fazia antes. E ela apontou isso para mim, ela falou, a questão é a qualidade do tempo que você tem. Se você tiver 10 minutos, que seja minutos de qualidade. Então, assim, eu tenho tentado mudar isso. Eu percebi que eu estava errando muito nisso também, no começo, né? Essa questão de, chega em casa e você tem que limpar a casa e acaba não dando atenção, né? Então, estou tentando direcionar isso, mas ajuda bastante, tira um peso. Saber que isso acontece também com outras mulheres experientes também, como vocês. Então, aí a gente realmente se sente um pouco mais aliviada. Então, e um outro aspecto também é a idade da criança, porque depende da idade, ela vai se fixar mais, se dirigir mais ao pai, a mãe vai ser a competidora, depois o contrário, tá? Então, estudem, leem sobre desenvolvimento infantil em determinada fase que está seu filho, tá? Isso ajuda também. Tá certo. Muito obrigada, viu? Então, vamos para a última pergunta, porque nós já passamos um pouquinho do tempo que eu combinei com as meninas. E é o Vidal, e depois vamos para as considerações finais. Vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido por causa do horário. O que eu vou falar vem muito no sentido das duas últimas perguntas, ou das três últimas, que é na afetividade, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte, que às vezes a idealização dessa criança é tanta, as pessoas romantizam tanto, que esquece que em determinado momento vão estar de frente dois seres que nunca se viram, nunca tiveram nenhuma afinidade, né? E que a partir dali vão se dar as mãos com todos os problemas de um e de outro e vão caminhar junto, né? Vão construir junto essa relação, né? Aí, às vezes, traz essa angústia, essa culpa de que eu não consigo amar o filho de imediato, e esquece que isso é uma construção. Eu já acompanhei casos aqui de mãe chegar a 6, 8 meses se culpando porque não conseguia amar aquela criança e procurou muita ajuda, a gente, né, conversando com a psicóloga, com ela. Enfim, hoje eles têm um vínculo muito bom, foi construído isso, né? Mas assim, e aí eu vou discordar um pouco, doutora Rosana, da senhora, que é o seguinte, os meus filhos, para mim, foi amor à primeira vista, né? Tanto que, quando eu cheguei no abrigo, o médico me falou, meu filho, o primeiro veio com 3 anos e meio que nós nos encontramos. A segunda é bem mais fácil de amar que um bebê de 1 mês, né? Então, todo mundo ama muito mais fácil, né? Mas o meu filho, o médico virou para mim e disse assim, você vai adotar essa criança? Eu disse assim, vou. Ele disse assim, você só pode estar maluco, porque essa criança, ela tem no histórico dela a capacidade de desenvolver pelo menos umas 7 ou 8 doenças. Eu disse assim, doutor, não importa o que essa criança venha a ter, a partir de hoje ela já é meu filho. Talvez seja, aquilo só fortaleceu a minha decisão, né? Então, para mim, foi amor à primeira vista e seguimos construindo essa relação, né? E aí vem muito a pergunta vem muito no sentido dessa questão da culpa da ansiedade, que muitas pessoas, eu vejo que é mais a parte feminina, se culpa por não amar essa criança, né? Essa é uma questão. A outra questão, já para finalizar, eu gostaria de trazer o seguinte, minha filha, que chegou com 1 mês, com 2 anos e meio, ela me perguntou assim, papai, você me achou aonde? 2 anos e meio. Eu disse, não, filha, eu não te achei, nós nos encontramos na vara da infância.
Lá, tudo bem, vamos tomar banho. Agora, com 5 anos e meio, ela vira para mim e disse assim, meu pai, você sabe aquele exame que a gente faz que a mulher faz da gravidez, que tem um número? Eu disse assim, sim, filha, eu sei. Você fez aquilo comigo? Eu disse, não, filha, porque quando nós nos encontramos, você já tinha 1 mês. Ela disse assim, e por que a moça que me teve na barriga não ficou comigo? Aí eu disse assim, porque ela não tinha condições no momento de ficar com você, então ela cometeu um ato de amor que foi entregar você para que alguém pudesse cuidar bem de você. Aí ela virou para mim e disse assim, papai, você sabe o nome dela? Eu disse, não, filha, eu não sei o nome dela e eu não sei onde mora, como de fato, realmente eu não sei. Aí ela disse assim, descubra o nome dela porque eu quero conhecer. Porque se ela não pôde me cuidar, então ela pode estar na rua passando fome. E aí disse assim, olha filha, o que a gente pode fazer para ajudar ela nesse momento, e aí foi uma orientação que a doutora Suzana Schettini, até eu conversando com ela me passou, foi assim, olha Vidal, quando ela estiver conversando, o que vocês podem fazer nesse momento, na hora de dormir, faça uma oração, né, por essa mãe biológica e tal, né, para dar algum conforto, trazer algum conforto para ela. E durante uma semana eu fiz isso, mas ela não se contentou, foi fazendo, mas não se contentou com essa resposta. E depois de uma semana ela vira para mim e disse assim, papai, você encontrou o nome da minha mãe biológica? Bem assim, né? Aí disse assim, não, filha, ainda não consegui, mas olha, eu prometo a você que quando você crescer, papai e mamãe vai estar do seu lado para qualquer decisão que você queira. Se você quiser conhecer a sua genitora ou sua mãe biológica, como você queira chamar, a gente vai estar do seu lado. Mas no momento você não tem condições de ainda de conhecer, de procurar informações. Ela disse, por quê, papai? Mas por quê, filha? Você ainda é pequeno, tem coisas que você ainda não entende. Ela disse assim, papai, não espere eu crescer para eu conhecer essa mãe biológica, porque se ela morrer, eu vou ficar sem conhecer ela. Imagine o tamanho da culpa que isso traz para uma pessoa se não tiver orientação, não é verdade? Eu gostaria que a senhora comentasse só para finalizar. Bom, primeiro de tudo, juridicamente, o processo de destituição do poder familiar corre em segredo de justiça. Em tese, você não tem acesso nem ao nome, mas você tem a certidão de nascimento antiga da sua filha, que está escrito o nome daquela mãe. Pois dê nome à mãe, tá? Dê nome a essa mulher. Fale, olha, descobri, o nome da sua genitora é tal. Agora, você pode continuar rezando para ela toda noite e agora você já consegue dar o nome. Mas, filha, o processo que trouxe você para nós, ele é sigiloso, quer dizer, ninguém pode ler, é proibido, o juiz não deixa. Só quando você tiver 18 anos é que você vai poder pedir uma cópia desse processo. Mas não pode nem falar cópia do processo, se fala, só aí que a gente vai poder saber o nome dela completo, aonde ela mora, aí que a gente vai poder ter essas informações. Até lá, a gente vai rezando por ela. Agora, Vidal, você pode tentar, através da equipe técnica que te acompanhou no seu processo de adoção, tentar levantar ali os dados dessa mulher, saber onde ela está, às vezes ela está bem, às vezes você pode passar para sua filha que, olha, a mamãe está bem, mamãe não, né? A sua genitora está bem, fique tranquila, ela tem a casa dela, ela está bem, ela está trabalhando, tá? Mas você ainda não pode encontrar com ela. Tá? Só quando você tiver 18 anos. Então, estipula um prazo, tá? Estipula um prazo. Porque a criança precisa ter uma ideia de que não é uma coisa que ela precisa ficar insistindo com você o tempo todo, tá? É uma coisa que você fala, existe um limite, tá? Além disso, que aos 18 anos você pode conhecer essa família biológica. Então, vamos esperar até os 18 anos? E nesse meio tempo, o papai vai tentar descobrir coisas sobre ela. E passe dados,
sabe, informações, mas assim, não dê mais informação do que a criança pede, porque às vezes a criança está pedindo uma coisa e a gente tem o afogadilho de dar informação demais, tá? Então, fique no limite daquilo que a sua filha é capaz de compreender, dentro do limite do que a sua filha quer efetivamente saber. Claro que há um limite, né? Existem regras criadas, né, nas leis que dizem quando é que isso vai poder acontecer. Agora, a Ludmila pode completar, né, sabendo mais muito verdade do que eu sobre esse assunto. Antes da doutora Ludmila comentar, eu queria dizer uma coisa. Eu sei o nome, tem na certidão, né? Mas eu não passei o nome para ela porque ainda tem um outro detalhe, que hoje eu compartilho a guarda com a mãe dela, né? Então, assim, se eu passo o nome da genitora para a criança, a mãe vai achar que eu estou fazendo uma alienação parental. Então, por isso que eu não passo... Mas você conversa, então, com a mãe da criança antes de tomar qualquer atitude. Já conversei com ela e tudo, até para a gente alinhar a conversa. Na primeira conversa que a criança teve comigo, eu já liguei para ela, conversei para a gente alinhar. Mas o entendimento dela já é outro, sabe? O que a criança conversa lá, ela não passa para mim. E a criança já chegou para mim para dizer assim, meu pai... Eu já perguntei assim, você conversou com sua mãe? Ela disse assim, eu não converso com minha mãe porque minha mãe não entende e ela não quer falar. Então, o entendimento dela é outro. E como na justiça, essa questão de ela ficou, a separação não foi bem resolvida e foi para a justiça, então eu fico preocupado com essa questão da alienação, sabe? Sim, então tome cuidado. Né? Tem que ser, né, Ludmila? Tem que ser uma coisa definida como pais, são dois. Não faça nada que possa depois ser cobrado de você de outra forma. Ludmila? Sim, no caso, você pode estar conversando com a equipe técnica, que até vai estar a par disso, né? É importante para exatamente não ser caracterizado como uma alienação. Agora, sim, uma criança de 5 anos não tem noção de morte, não tem noção de tempo, né? Então, me chama um pouco a atenção dela estar trazendo esses temas, tá? Não tem noção real, porque ela tem aquela noção de filme, né? De que morreu o desenho, morreu, daqui a pouco renasce. É lá em torno de 10 anos de idade que realmente vai ter essa noção mais correta, tá? Então, pode também através de desenho, de brincadeiras, mas eu acho que isso aí está saindo um pouco da nossa live, né? Acho que eu pretendo fazer uma live também sobre questão de família biológica, até porque eu tenho contato com a família biológica dos meus filhos, é outra história, tá? Mas é bem interessante, assim, você está trazendo as dificuldades que podem surgir, como que eu vou lidar, né? Então, ajuda da equipe técnica, ajuda de profissionais, de grupo de apoio, para exatamente essas questões que vão surgindo durante, né, estar com a criança não se tornar problemas. Eu acho que é isso, basicamente, né? Acho que a gente tem que terminar, né? Eu só então vou, para terminar, o Josivan me fez lembrar também, há muitos anos, eu acompanhei a devolução de 2 irmãos, que depois nós descobrimos que a mãe fazia uso de medicação psiquiátrica muito, muito sério, e ela tinha escondido na entrevista. Então, a gente técnico também não adivinha tudo, né? Até o pai era médico, né? Foi uma história assim, acabaram devolvendo a criança. Então, nesse sentido que é importante não esconder, não mentir, porque quando a gente diz, olha, não é o momento, a gente está pensando no bem da criança e no bem dos pais, dos pretendentes, tá? Então, muitas vezes é melhor, olha, adia essa adoção, vai se tratar, porque senão não vai dar certo lá na frente, é muito pior para os pretendentes, é pior para a criança, tá? Então, nesse sentido, que acho que é o objetivo da gente estar fazendo várias lives, né, com vários temas também. A depressão pós-adoção, ela não é comum, ela é rara, mas é importante saber que existe, diferenciar, né, para não deixar acontecer, não chegar ao extremo, tá? E lembrando, domingo agora nós vamos ter uma live com um psiquiatra falando sobre trauma, doença infantil, que a Paloma vai estar divulgando para vocês depois. Bom, obrigada, e estamos aí continuando, né, nesse caminho também, ajudando e sendo ajudados.
Tá? Obrigada, Rosana, também, Paloma, pelo convite. Pessoal, eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. E nos grupos presenciais e nos grupos virtuais, a gente ainda está lá, né, Ludmila, conversando e ajudando quem puder, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada, Paloma, muito obrigada a todos. Eu quero agradecer a doutora Rosana, a doutora Ludmila com L só. Quero agradecer muito pela disponibilidade, né, de ter aceito. Eu só tenho gratidão por vocês duas. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Várias mães aqui chamando no privado, perguntando como que podem seguir vocês nas redes sociais. Se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade. Essa live, ela foi gravada, a segunda parte, a parte inicial ali da fala da doutora Rosana, infelizmente não deu para ser gravada, mas a parte da Ludmila nós conseguimos, vamos disponibilizar no YouTube. E muito obrigada aos 89 pessoas que nos assistiram, num horário diferente, né? Mas várias pessoas assistiram e foi muito válido para todos nós. O que fica de aprendizagem é: peça socorro, olhe para você, né? E veja que você é uma mãe ou um pai que também precisa de ajuda, porque você, se cuidando, você consegue cuidar do seu filho, né? Acho que a atitude mais responsável que nós como pais temos é essa: nos cuidar, nos amar, para amar aquele que nós escolhemos amar. Acho que é isso. Obrigada também, Paloma, parabéns pela sua sensibilidade. O pessoal está aí perguntando de contatos com a gente, né? Tem o Adote Peruíbe no YouTube, o GAPRE no Facebook, e a Paloma vai estar divulgando aí as nossas próximas lives, né, Rosana? Sim, sim. Eu tenho um perfil no Instagram, mas eu praticamente não uso, tá? Uso mais quando tiver que fazer live, essas coisas, então não tem muita utilidade me seguir por lá, né? Eu fico mais realmente nos grupos de apoio, nos WhatsApps principalmente, que é pela facilidade de acesso. Então, é onde eu estou para tentar auxiliar quem puder, tá bom? Eu vou deixar o meu contato, aí quem quiser me chama no WhatsApp, que eu estou nos grupos que vocês estão como apoio, e vou adicionando essas pessoas. E sim, terei o maior prazer em divulgar a live de vocês. Muito obrigada a todos e gratidão. Essa é a frase. Gratidão. Muito obrigada.